conta um pouco pra gente a respeito dessa espécie. Bom, aqui na verdade isso aqui é um teste de progênio de baru, né? E foi instalado em 2004. E como que surgiu essa espécie? Isso aqui na verdade em 83 a gente recebeu umas mudas, né, do Instituto Florestal, e eles nos cederam aí praticamente 500 mudas, né? Com 2 exemplares de cada. Então aí a gente em outubro de 83 a gente acabou montando esse arboreto. E aí veio 2 espécies de baru. E aí eles começaram a produzir e começaram a disseminar sementes né? E foram propagando, foram aparecendo algumas mudas. Aí nós íamos fazer um desbaste no teste de progênio de pinos. E aí andando, aí o professor Maior perguntou que espécie que estava lá ocorrendo, né? E percebeu que tinha várias plantas de baru. E ele perguntou de onde que tinha vindo essa espécie. Aí eu disse para ele que só tinha vindo do arboreto, que quando a gente recebeu as mudas, tinha 2 exemplares e eles estavam produzindo muda. Aí ele perguntou da espécie, perguntou da madeira, perguntou do fruto. E a gente foi falando do potencial dessa espécie. Aí veio o interesse em trabalhar com essa espécie. E aí saímos na captura do baru, viu que aqui na bovina tinha algumas plantas, né? E aí tinha uns alunos que estavam fazendo agronomia na época aqui. Tinha um de Goiás, tinha um de Minas, né? E tinha uma moça que fazia pós-graduação com nós aqui, que era de Três Lagoas. E ela falou que em Brasilândia também ocorria essa espécie. Então saímos na captura desse material, né? Fomos para Minas Gerais, onde a gente marcou uma população com 41 matrizes de baru, né? Atravessamos o Paranaíba ali, para Lagoa Santa, fomos a Goiás, marcamos 26 árvores, né? E em Mato Grosso do Sul marcamos 41. Então foi onde que a gente constituiu a população de baru, né? E para montar o teste progênio. Aí veio a dúvida que como que produzir as mudas, né? Então na hora que a gente marcou a população, a gente coletou alguns frutos, pegamos o fruto nessa condição, né? E colocamos para germinar. Nessa condição aqui ele demorou 93 dias para iniciar a germinação, né? Então, e a germinação não é uma germinação homogênea, então ela é bastante variada. Pegamos esses mesmos frutos, despolpamos com canivete, colocamos para germinar no teste, demorou 40 dias. Pegamos o fruto despolpado pelo gado, colocamos para germinar 28 dias. Então você vê que à medida que você ia fazendo os tratamentos na semente, nos frutos, isso ia diminuindo o tempo de germinação. Pegamos esse fruto também, abrimos num forno mecânico, né? E colocamos para germinar. Isso aí baixou para 12 dias iniciando a germinação. Na verdade, os frutos, eles, quando recém-colhidos, eles é bem duro, né? Levamos isso aqui num forno mecânico do Departamento de Engenharia Mecânica da Unesp, colocamos nessa posição para romper, precisou de 640 kg. Colocamos nessa posição, precisamos de 240 kg. Você vê que é um fruto bastante duro, então você imagina um animal, a força que tem que fazer para abrir esse fruto, para comer a amêndoa desse fruto, né? Então é um fruto bastante duro. E aí tem outro detalhe também, quando esses frutos caem, eles chegam no solo e eles chegam imaturo, né? Você vê que agora a gente está em pleno mês de julho, os frutos caíram, né? Tem apenas uma amêndoa por fruto. E se você fizer o teste de germinação agora com esses frutos recém-colhidos, isso não ultrapassa 35% de germinação. Se você armazenar esses frutos em local coberto e ventilado, de 4 a 5 meses, isso passa de 35 para 95, 98% de germinação. Então o que acontece? Quando o fruto chega no solo, ele chega imaturo, né? Então por que isso acontece? Porque na verdade ele tem um inibidor de germinação, né? Então nessa polpa aqui ele contém cumarina. Essa cumarina é o inibidor. Então se ele não tivesse, se o fruto não fosse evoluído, ele ia iniciar essa germinação, tá? Como não tem disponibilidade de água nenhuma, vai esperar os 4 meses exatamente para degradar essa polpa. É a hora que tem água disponível no solo, no sistema.
aí esse fruto vai iniciar a germinação. E tem mais uma particularidade bastante interessante, é que esse fruto, se não tiver água suficiente para ele iniciar a germinação e perpetuar, ele espera uma situação mais oportuna, né? Então ele acaba esperando uma situação melhor. Além das particularidades que tem a árvore, também madeira de boa qualidade, né? Que tem um valor bastante interessante o metro cúbico da madeira, girando aí por volta de R$ 1.800 o metro cúbico da madeira. Tem uma florada bastante exuberante, né? É uma espécie hermafrodita. Produz a sua florada aí de novembro a janeiro. Produz aí uma grande quantidade de néctar, né? Então é um pasto apícola de primeira. Quando não tem a florada, ainda você vê a presença de abelhas, que nas folhas do baru ele tem uma exudação de açúcar, né? Que acaba liberando um açúcar na folha, e no período da manhã, nos períodos mais frescos, isso fica disponível para as abelhas, né? E quando chega no período mais quente, por volta de 9h30, 10 horas, esse açúcar ele cristaliza, ficando indisponível para as abelhas, né? Então é uma espécie bastante interessante aí para o sistema agroflorestal. Sem contar que é uma leguminosa, né? Produz aí mais de 200 kg de nitrogênio por hectare ano, né? O espaçamento que você viu que foi um espaçamento 3x3, nos primeiros 4 anos, 5 anos aí tem uma boa presença de gramíneas, né? Então você vê que agora as gramíneas acabou diminuindo porque as copas se encontraram, então precisa abrir um pouco para poder a entrada de luz. Então à medida que você abre, vai entrar luz, melhora também a produção de frutos, né? Então aqui quando o ensaio completou 10 anos, nós fizemos um desbaste. Então se você levar em consideração, você pegar aqui o número de plantas, então aqui a gente tem, são 6 plantas por parcela, né? A primeira planta é bordadura. Então aqui eu tenho a planta 1, planta 2, a planta 3 foi desbastada, a planta 4 foi desbastada, a planta 5 permanece e a planta 6 permanece. O que acontece? Você vê que foi eliminado os 2 indivíduos inferiores, tá? Por que isso acontece? Acontece que é uma espécie de polinização aberta e aqui quando você coleta semente, então todas essas 6 árvores são irmãos, né? Então na verdade aqui a gente não sabe quem é o pai. Para descobrir o pai você tem que voltar na população, coletar folha das matrizes, fazer o teste de paternidade para descobrir o pai, né? Mas como que se faz isso? Coletando folha, extraindo o DNA. Mas dá para descobrir aqui qual que é o melhor pai, qual que é um dos filhos inferiores, os pais inferiores. Você vê que aqui foram desbastados. Então foi os indivíduos inferiores que foram desbastados. Se você levar em consideração, a gente também analisa o índice de competição de falhas. Então a gente avalia plantas na linha, plantas na lateral e plantas na diagonal. Então se você avaliar essa planta aqui, dá para você exatamente saber os efeitos, se são genéticos ou se os efeitos são ambientais. Você vê que na linha eu tenho 1, 2 plantas. Na lateral eu tenho 1, 2 plantas, que aqui foi o desbaste. E eu tenho as diagonais, então eu tenho uma competição completa. Se eu tenho uma competição completa, dá uma olhada no comportamento desse indivíduo. Então, um indivíduo que tem uma boa forma, que tem um bom diâmetro, tá certo? Tem uma boa distribuição de copa. Então dá para você inferir se isso é genético ou se isso é ambiental. Vê que uma planta, mesmo na competição completa, ela teve a capacidade de se desenvolver. Se você observar essa outra planta aqui, ó, vê que eu também tenho uma competição completa na linha, nas laterais e nas diagonais, e essa árvore não desenvolveu.
Então dá para fazer diferente se isso é genético e se isso é ambiental. Outra coisa interessante de se observar com essa espécie é que ela consegue compartilhar o mesmo espaço com várias espécies, né? Então você veja bem, aqui tem a presença de cana-pístula, o Silveria está lá no Copaíba. Copaíba. Tá? Então, ó, você veja bem, ó, baru, uma leguminosa, né? Olha o que apareceu aqui, cana-pístula, Cana-pístula. pimenta de macaco, Pimenta de macaco. Tem um Gonçalo. Gonçalo Alves, tá certo? Gonçalo Lacadão. Gonçalo Alves, o próprio baru que está aparecendo aqui, tá vendo? O próprio representante do baru, tá certo? Então você vê que ali do lado a gente tem uma lixeira. Então você vê que a espécie, ó, mais um marmelo. Então você vê que a espécie, se você entrar aqui e fazer um levantamento Aquele rápido, grande lá é a lixeira. é lixeira. Ah, Então você pode observar lá debaixo da lixeira vamos lá. a cobertura que ela faz no solo, a serrapilheira que ela faz. Tá? Onde que tá? Pera aí, tem um baru do lado da lixeira? Tem um barulho do lado da lixeira. É baruda? É, Hã? planta diferente, né? Planta de experimento, vê? Do lado. Então você vê aqui quando foi feito o preparo foi convencional, não ficou praticamente nenhuma espécie. Então a espécie que tem aqui foi que o baru acabou recrutando, certo? Então você vê que o baru ele forma essa serrapilheira, esse colchão, né? Deixa o solo totalmente protegido, tá certo? Formando essa grande quantidade de matéria orgânica, certo? Aqui é um solo bastante poroso. Então aí as espécies acabam chegando nessa condição e acabam se estabelecendo. Ali do lado tem uma paineira. Paineira? Paineira do cerrado é a Helioteca, a Beatriz. Essa é daí que a Dani mostrou a paineira? A paineira. Você vê que mesmo nessa condição aqui sombreada, está num sombreamento quase pleno, você vê aqui a florada, você vê que a espécie está florescendo, tá certo? Então os polinizadores estão visitando aqui. Botão floral, né? As flores da paineira. Então essa paineira é uma espécie pioneira, uma espécie aí de longevidade média, vive aí por volta de 12 a 18 anos num sistema, tá certo? É hospedeira de ácaro, né? Então o que acontece com os ácaros? Também tem função de polinizadores. Então é uma espécie que também não pode faltar no sistema. Então se você observar, aqui as espécies que apareceram, né? Mesmo nessa condição sombreada, as espécies que estão em condições de se estabelecer naturalmente aí. Isso é o fato da espécie poder compartilhar o mesmo espaço com outras espécies. Então às vezes você vai fazer um reflorestamento, né? Vai fazer uma área de reserva legal e você acaba aí introduzindo aí 80 espécies, né? 50, 60 espécies. E acaba que no final do período, 4, 5 anos depois, fica uma ou duas espécies. Mas se você chegar na natureza e observar o que está acontecendo, você vê que não há necessidade de você começar com muitos. Pode começar com poucas espécies, que isso se estabelece naturalmente. Você vê que aqui as espécies que estabeleceram rápido aí não foram espécies bastante atrativas. Mas se tivesse colocado aí um mutambo, uma candiúba, a riqueza aqui seria outra, tá? Porque elas iam frutificar muito mais cedo, ia desaparecer aí com 4, 5 anos, ia deixar o banco de semente, isso estaria uma reserva formada, tá? Então, é observar o que acontece na natureza e trazer isso para o sistema agronômico. Bom, então aqui a gente está no outro ensaio de baru. A gente estava no anterior lá, que são 3 procedentes, e aqui também mais 3 procedentes. Então no total a gente tem 2 ensaios, 6 procedências, tá? E aqui foi montado já num sistema diferenciado, né? Com linhas duplas. Então foi montado no sistema silvopastoril, tá? Então você vê que o espaçamento é 4 por 1,5, né? Mais 8. Então o espaço de 8 metros e fica essa área de lazer para os animais. Então essa área de 8 metros fica a área de lazer. Então montamos essa condição. Era um projeto que tinha com o CNPq, né? Esse experimento era para ser montado na bovina, acabou
tendo problema com área lá e a gente acabou montando aqui no cerrado, né? Então ficou bastante interessante, porque depois a gente acabou entrando com outras espécies, né? Então você vê que o baru está no espaçamento de 4 por 1,5. Depois a gente coletou mais outro teste de progênie, que é a aroeira. Então a aroeira acabou entrando entre as plantas de baru. Então você vê que na linha ficou de 75 centímetros uma planta da outra, levando em consideração a aroeira e o baru, tá? Então aí, à medida que cumpriu o papel e protocolo do sistema de silvopastoril, a gente acabou convertendo isso num sistema agroflorestal. Depois disso, acabou instalando aqui um teste de progênie de módulo africano, tá certo? Então acabou montando aí um teste de progênie com 25 matrizes, uma planta parcela. Então o ensaio ficou montado aqui no espaçamento de 3 por 4, né? Então foi montado nessa condição. Então ele ficou na diagonal de forma que todas as plantas recebessem a mesma quantidade de luz. Então no período da manhã, essa árvore aqui não consegue sombrear essa, tá? E essa aqui não consegue sombrear a outra no período da tarde. E assim sucessivamente. Então se você observar, aqui está a outra, né, que tem até a tacada da formiga, e aqui está a outra. Então elas ficaram na diagonal, tá? E posteriormente surgiu também mais 2 testes de progênie com o Gonçalo Alves, onde tem um trabalho do Marcelo e o da Maiara. Foi trabalhar com 2 populações de Gonçalo Alves, que é essa espécie aqui. Então a gente trabalhou com Gonçalo Alves de ar degradada, que é um arlada bovino, onde mapeou aí praticamente 380 indivíduos, coletando aí 50 árvores matrizes, né, para instalar o teste de progênie. Então a linha ímpar é de ar degradada e a linha par é de uma área nobre, né? Então foi montado o teste de progênie nessa condição. Então a gente converteu isso aqui no sistema agroflorestal. Você vê que a gente está com 7.000 plantas por hectare. É um ensaio 100% mecanizado, eu acho que é um dos primeiros do país totalmente mecanizado, tá? Nessa condição. Então a gente tem um trator pequeno que dá perfeitamente para mecanizar nesse espaçamento de 2 metros. O trator tem 1,30 m, né? Então dá para mecanizar tranquilamente nessas partes mais estreitas. Nessa parte mais larga aqui, a gente consegue mecanizar já com uma máquina maior, tá? Então aí vocês podem até perguntar para mim por que a gente não colocou nenhuma espécie nessa condição. É que aqui o baru é a espécie mais velha, né? Foi plantado em 2015. Então aqui é a minha área de exploração florestal, né? Então aqui eu preciso de fazer o desbaste. Então eu tenho árvores dominadas, né? Árvores boas, árvores dominadas, então eu preciso fazer o desbaste desse material. Então na hora que fazer o desbaste, minha área de escape. Então aqui é a área onde eu vou fazer a minha exploração florestal. Então eu vou derrubar minhas árvores, e é aqui onde eu vou fazer todo o tratamento com as madeiras, né? Para fazer a exploração. A hora que isso aqui tiver se estabelecido, né? Tiver desbastado, eu posso entrar aqui com outra cultura. Esse aqui, quando a gente montou o ensaio no sistema silvopastoril, a gente consorciou isso aqui com culturas anuais. Então no sistema silvopastoril você pode consorciar ele aí. Tem a diferença das espécies, do sistema radicular. Você pega eucalipto, que é raiz pivotante, e você pega as gramíneas, que são raízes superficiais. Então na hora de fazer o consórcio, você tem que, mesmo trabalhando com espécies arbóreas, tem que saber selecionar o sistema, também pelo sistema radicular. Espécies pivotantes e espécies de raiz fasciculada, tá certo? Outra coisa interessante, você pode estar nos primeiros anos, consorciar isso aqui também com culturas anuais. Você poderia estar no primeiro ano, primeiro, segundo, até o 4º ano aí, entrar com milho ou com sorgo, que são culturas de média exigência, tá? Se você pegar o baru, por ser uma leguminosa, ele já te faz esse aporte de matéria orgânica. Então você usa uma cultura de média exigência. À medida que a idade vai passando, você pode converter isso e entrar com o guandu, que já é uma cultura menos exigente. A hora que você trabalhou com essas culturas, isso faz com que o custo de implantação do sistema foi pago, tá certo? A hora que o custo do sistema estiver pago, isso aí vai estar com 4, 5 anos,
é a hora que as árvores já suportam a entrada de animais, aí você pode entrar aqui com a semeadura da gramínea, tá? Aí tem as gramíneas que suportam mais sombras e as gramíneas que suportam menos sombras. Então cabe a você escolher a sua gramínea e trabalhar aí primeiro no sistema silvopastoril e depois disso talvez no sistema agroflorestal. Então dá para você fazer os dois sistemas com as mesmas espécies, beleza? Essa espécie aqui é uma flor da paineira do cerrado, que está aqui do lado, é a Erioteca gracilips. Então é uma espécie que eu tinha falado anterior que é hospedeira de ácaro, né? Então essa espécie aqui é uma pioneira que tem uma longevidade aí por volta de 12 a 18 anos. E ela tem uma particularidade bastante interessante na abertura da flor, né? Então essa flor aqui ela abre só na hora que o pólen está pronto para ser fecundado, que essa flor desabrocha. Então ela não desabrocha por acaso. Então a hora que ela vai formando esse mecanismo, formando esse tipo dessa hélice, né? E na hora que o pólen está pronto, ela abre com o toque do polinizador. Então aí é visitado por arapuá ou por abelhas. Então eles vão tocando vão chegar e vão tocar nessa flor, né? Aqui nós vamos provocar uma abertura mecanicamente, porque ela não está pronta, mas você vê que a hora que o polinizador chega nessa flor, que o pólen está pronto, ela abre naturalmente, tá? Então, só na hora que está pronto. Então, não tem esse negócio de chegar e comer o pólen, tá? Então ela só abre na hora que as duas, a parte masculina e a feminina estão prontas. Então é uma espécie bastante interessante, né? Então o cerrado tem essas particularidades aí. Então se a gente ficar devagar, observando, a gente consegue ver esses espetáculos que a natureza consegue proporcionar. Essa é a paineira do cerrado. O amarelo o pólen já está pronto para ser disperso e aqui ainda está imaturo. Está imaturo, né? Isso. Esse que está meio avermelhado. É, o avermelhado, o pólen ainda está imaturo. Ah, tá. Tanto que, olha, Esse daí abriu, né? abriu mais fácil. E Já esse- dá, já dá para ver o pólen, né? Já tá. consegue. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniele, eu sou aluna do professor Mário, da pós-graduação, faço doutorado desde 2017. E esse é um experimento que faz parte da minha tese. É um experimento de eucaliptos grandes, ele está instalado em sistema silvopastoril. Então, se vocês observarem, a gente tem linhas duplas, né? Então o espaçamento está de 9 metros quadrados, mas a distribuição ela é diferente. Então a gente tem linhas duplas de eucalipto, aqui seriam as linhas duplas, e aqui um espaçamento maior que seria de 4 metros, justamente para caracterizar o sistema silvopastoril. Esse material, ele teve origem de um programa cooperativo do IPEF, onde as empresas contribuíram com 15 progenes. E totalizou, então, aqui são 147 progenes, com mais 3 testemunhas comerciais, que a gente usa como testemunho. Ele foi instalado em fevereiro de 2010 e o projeto em si foi fazer uma seleção dos melhores materiais para formar um pomar de sementes por mudas. Então, o que foi feito nesse experimento? Primeiramente, a gente fez uma avaliação, né, de circunferência e altura total das plantas e fez todas as análises estatísticas e genéticas para poder selecionar esse material. Então, depois de selecionado no computador, com o programa, a gente veio no campo verificar se realmente as plantas selecionadas eram realmente superiores. Se vocês, talvez, não sei se no vídeo está dando para observar, mas algumas estão marcadas em azul. Algumas já caíram a tinta, mas todas marcadas em azul a gente tinha selecionado. Depois dessa seleção, a gente veio e fez um corte dessas plantas para poder deixar só as superiores. Então, a gente fez uma seleção por repetição. Aqui são 26 repetições, uma planta por parcela, e a gente retirou em torno de 50% de cada repetição. Então, cada linha
desse experimento é uma repetição. Então, no total que a gente retirou de plantas que estavam vivas, foram 1.032 árvores. Então, permaneceu atualmente hoje aqui, foram 1.214 árvores. Todas essas árvores estão genotipadas. A gente coletou o material, as folhas de todos os indivíduos e enviou para o laboratório em Brasília para ter o DNA, para extrair o DNA e genotipar. E essa parte então está em fase de análise para a gente ter os resultados. Então é um material que compõe a base genética do eucaliptus grande e também a gente consegue perceber a característica da gramínea. Infelizmente a gente está numa época um pouco de seca, então a grama ela não está tão verde. Mas o gado também está utilizando no momento o pasto, então está sendo bem consumido, por isso que ele está baixo. Mas em época de chuva, a grama ela é bem alta e bem verde. O interessante é que também foi feito um trabalho antes de... uma colega que trabalhou aqui, trabalhou com a parte da gramínea, que ela é zootecnista, a Camila, e ela pôde dizer no trabalho dela que a grama, na sombra, ela é mais produtiva para o gado do que a grama que está em pleno sol. Então, nos 2 primeiros anos aqui, nas linhas, no espaçamento maior de 4 metros, foi plantado o guandu, para poder dar condição ao solo, para depois inserir a gramínea. E também para que as mudas pudessem ter um porte que o gado não fosse destruí-las. E aí, com o trabalho que a gente fez o desbaste, a gente também consegue trabalhar com outras características da madeira que são importantes para o melhoramento, que é a densidade. Então a gente vai ter uma característica a mais. Então, de todas as árvores que a gente desbastou, a gente coletou 3 discos em 3 alturas diferentes de cada árvore e determinou a densidade básica da madeira. E agora, por equações de regressão múltipla, com o auxílio do professor Alan, de uma colega também que trabalha com equações, a Mariana, a gente está conseguindo estimar a densidade para as árvores que estão em pé. E aí vai dar um trabalho legal e a gente vai conseguir também ter os parâmetros genéticos para as árvores em pé na característica da densidade da madeira, que é importante hoje também na questão da qualidade. Com os discos que a gente retirou, a gente conseguiu fazer uma avaliação sobre relação cerne e alburno desses indivíduos. A gente encontrou uma variação muito grande dessa relação, então tem progênios que têm maior porcentagem de alburno e outras em relação ao cerne. Então também é uma característica importante quando você vai trabalhar com qualidade da madeira. Certo. Vocês viram alguma coisa em relação ao cancro? Porque essa região, o cancro ataca muito o eucaliptus grandes. Sim, foi muito interessante também essa questão do cancro, porque é uma questão que a gente sempre fala na hora de selecionar indivíduos, a gente seleciona às vezes no computador, e então sempre é importante vir no campo e perceber isso visualmente. Então a gente selecionava algumas árvores que em termos de DAP, a gente fez a seleção sempre com base no DAP, que é um caráter mais fácil de ser mensurado e também ser visível. E às vezes a gente chegava na planta e ela tinha muito cancro, então a gente tinha que acabar trocando, né, eliminando esses indivíduos que estavam doentes. O cancro ele acaba prejudicando bastante a qualidade da madeira. Então a gente encontrou, mas mesmo que a gente tenha encontrado, em alguns casos, o ataque ele não era tão severo. Alguns casos a gente só encontrava ele só na casca, ele não adentrava na madeira. Então a gente pode dizer que o material que se encontra aqui hoje, ele é resistente sim ao cancro, porque já tem mais de 10 anos e as árvores ainda estão com uma alta taxa de sobrevivência. Então aqui é uma árvore que está com presença de cancro, que é característico essa exudação aqui vermelha. Então essa árvore ainda acabou permanecendo no experimento, porque ao longo do tronco a gente não encontrou essa característica de cancro.
E o cancro, ele tende a ser mais forte, o ataque, na época de seca. Então, na verdade, o que aconteceu é que, às vezes, acabou ficando alguma árvore com cancro, porque a gente imaginava que, observando, tinha alguns cancros que é bem superficial. E tinha uns que aprofunda mais, né? Então esse aqui, por exemplo, ele aprofundou um pouco mais na árvore. Mas é na base, né? Ó, mas é na base, tá vendo? Ó. Olha aí. Então essa árvore que tá com, ó. Dá uma olhada, tá vendo? A resina. Ó. Então essa é uma árvore que tá com cancro. Então você vê que ela acaba escorrendo. Mas mesmo esse material que tá com cancro aqui, ele foi genotipado, né, Dani? Foi. Esse material também está genotipado, mas E tá separado. Tá Todas as separado árvores que tem também. presença de cancro, a gente tá marcado que tem pelo menos a presença, né? isso, pelo menos O na presença. interessante talvez seria dar uma nota, né, nesse ataque para a gente poder fazer um trabalho em termos do ataque do cancro. Agora eu acho que pode fazer uma segunda seleção visando mais o cancro, né? Isso. Para dar uma pureza maior pro espécie. Deixa na parte. Às vezes é só alguma mancha, né? Foi muito, assim, professor, no corte, é muito didático, né, Cambuim? Muito didático. Porque às vezes a gente cortava uma planta que visualmente não tinha cancro. E você cortava e ela realmente estava com cancro muito profundo. E outras que a gente visualmente tinha cancro, mas não estava atingindo a parte. Muitas árvores eles apresentavam o cancro na base, né? Como a gente teve que tirar disco ao longo da árvore, teve árvore que o cancro chegou até na 50% da altura comercial, estava a presença do cancro, né? Então essas aí não tinha nem como deixar uma árvore dessa. Então a maior parte delas foram eliminadas. Agora outras não, você via a presença do cancro na base, né? E às vezes bem superficial. Então se a gente fizer passar o pente fino, a gente vai ver que ainda ficou umas árvores ainda com cancro, né? Bem superficial. Foi um primeiro desbaste, Foi o primeiro né? desbaste. Mais caracterizado como até uma limpeza, que tinha bastante indivíduos que estavam mortos, né? Exato. E também a gente estava preocupado com a base genética, né? Para não restringir tanto no primeiro desbaste. E aí em desbastes subsequentes, aí sim Diminuía mais, né? aumentar então a seleção. Mas tem indivíduos muito bons em termos de volume, porque todos os clones aqui estão marcados com C. Então, ó, esse aqui não é um clone, e é o corte dessa árvore, ela não é um clone, ela é uma progênie. Também é progênio. Também progênio, isso aqui também é material de semente, né? Não é clone. E todos eu fiz a identificação. Esse aqui já é um clone. Então, o gatinho, já o comportamento desse material aqui, está com quantos anos hoje? 10 anos, né, Dani? 10 anos. 10 anos, olha aí. Tá? Então esse é um clone. Mas se você observar, tem árvores aí, que material de semente, igual ou superior ao H15. Né? Então tem um material muito bom aí. A gente percebeu que a gente andou árvore por árvore, né, linha por linha, né, observando alturas, diâmetro, né, competição. Então a gente viu que tem muitas árvores aí superior aos clones.